Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Hebreus capítulo 13, versículos do 1 ao 3. Assim fala Deus comigo, com você, com cada um de nós nesta manhã por meio da sua palavra. E Ele nos diz: perseverai no amor fraterno. Não descuideis da hospitalidade, pois graças a ela, alguns hospedaram anjos sem o perceber. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Perseverai no amor fraterno. Insisti no amor fraterno. Não desistais do amor fraterno. Continue amando esta pessoa como um irmão, ainda que você não consiga mais amá-lo como um pai. Talvez você não consiga amá-lo mais como um filho. Diante de tantas coisas negativas que aconteceram, ruins que aconteceram, às vezes até em meio a violências, e você diz: não consigo mais amar esta pessoa como um marido, não consigo amá-la na qualidade de uma esposa. Mas nunca desista de amar esta pessoa como um irmão, como alguém que pôs na sua vida, Deus pôs na sua vida, para você ser um instrumento de salvação para esta pessoa. Você não tem ideia da quantidade de casamento que continua por caridade. Sabia? Caridade. Porque um dos cônjuges diz: apesar de eu sofrer ao lado dessa pessoa, apesar de tudo mostrar que essa pessoa não merece a minha atenção mais, o que vai ser da vida dela se eu sair da vida dela? Aí é que ela vai desandar mesmo. Gente, tem muitas pessoas que vivem com um cônjuge, seja ele marido, seja ele mulher, que foi reduzido à indigência, virou quase um mendigo, e alguns até viraram mendigos, por causa da bebida, por causa da droga, por causa dos excessos, sabe, até vícios de comportamento. E o único fiozinho que segura esta pessoa ainda com alguma saúde e na realidade, sem se alienar por completo, é o companheiro, é a companheira, que vê: se eu largar, ele morre. Se eu soltar, essa pessoa não subsiste. E a palavra de Deus está nos dizendo: é isso mesmo, fique firme em amar esta pessoa. Não desista do amor fraterno. Porque se por um lado ou por outro a gente se sente às vezes tão afetado, que a gente até questiona aquela maneira de amar a pessoa, né? Se ela permanece, porque o desgosto, a decepção, a tristeza, a mágoa foram muito grandes. Tem um modo de amar que até aos nossos inimigos nós podemos oferecer, que é amá-lo não como um inimigo. Porque quem ama um inimigo na qualidade de um inimigo é um louco, um masoquista, um perturbado. Mas amar o inimigo na qualidade de irmão é caridade. A pessoa é contra você, luta para te prejudicar,
não perde uma oportunidade para te desmerecer, põe você para trás, rouba os seus créditos, tira suas oportunidades, mente ao seu respeito. Amá-lo nessa condição de quem faz isso é loucura. Mas amar esta pessoa como um irmão perdido, que precisa de salvação, é caridade. Então nós oramos por essas pessoas que às vezes tanto mal nos fazem, para que Deus seja salvação na vida delas também, como um dia foi na nossa, para que elas abram o coração a Deus. Por isso a palavra de Deus nos diz: insista no amor. Porque não existe outra chave para abrir o coração de uma pessoa senão o amor. Olha, com violência, com estupidez, com ameaças, com chantagens, você nunca vai entrar no coração do seu filho. Não é assim que se entra no coração nem de um filho, nem de pessoa alguma. Não é com ameaças, com chantagens, que você vai conseguir ter acesso à intimidade do seu esposo. Meu marido é muito reservado, ele não fala nada. Parece que ele não tem sentimento. Se tem, ele não fala para nós. E aí começa a bater, a cobrar e dizer: você é muito frio. Você não interage com a nossa família. Você não participa das coisas da casa. Você está mais fora do que dentro de casa. Minha querida, o que você acha que esse discurso faz? Que traz? Ou que empurra ainda mais para fora? Que a resposta é óbvia. Esse tipo de discurso empurra o outro para fora. É pesado, é chato de ouvir. Magoa. Esfrega no rosto do outro aquilo que ele não está conseguindo fazer. Como é que a gente entra no coração da pessoa? É com amor. É com compreensão. É com gestos de carinho. Não é? E às vezes quando a gente fala isso, não falta quem diga: mas nem sempre foi assim de eu ficar cobrando. Mas talvez tenha sempre sido assim, de não amar de forma a alcançar o coração da outra pessoa. Lá em casa, de vez em quando a gente ri, não é? Porque os meninos, às vezes, eles vão sair para encontrar os amigos, mas eles só saem depois que comem a comida da mãe. Estão indo para um churrasco. Vai preparado, claro. Churrasco. Tem carne lá até ficar roxo, mas só sai depois de comer a comida da mãe. Por quê? Vai que, né? Vai que? Eles já sabem que é prejuízo eles irem antes, porque a comida é muito boa, é preparada com muito carinho. A Rose faz o que eles gostam. Então, eu sou testemunha que isso acontece, não é de vez em quando, é sempre. Que horas você vai? Que horas é o jantar, mãe? Eu vou depois do jantar. Mas você vai jantar para depois ir para uma festa, para depois ir para um churrasco? É claro. Bonitinho, né? Não sou bobo. Quando você faz aquilo que o outro gosta, ele se faz presente. Ele adia festas. Ele deixa para encontrar os amigos depois. Ah, Márcio, mas isso é ficar por causa da comida. Meu querido, a comida é isca. A gente fica por causa do encontro. E se fosse por causa da comida, seria assim: comeu, zarpou, foi embora. Não. Ali a gente pode até ter a festinha depois, mas ali a gente come, ali a gente conversa, ali a gente brinca. E muitas vezes depois da comida, a gente ainda fica um bom tempinho ali, porque a comida é pretexto para a gente estar junto. O que a pessoa gosta? É com amor, é com delicadeza que a gente entra na vida, na intimidade da outra pessoa. Batendo no outro, você só vai conseguir que ele se feche para você. Agredindo com palavras, você só vai conseguir que a pessoa te evite.
A pessoa, quando a pessoa se sente machucada, ela conversa o mínimo possível. E o desejo é ir embora o mais rápido possível. Não machuque as pessoas com as suas palavras. Se você as ama, não machuque as pessoas com as suas palavras. Não use as suas palavras para machucar. Porque tem palavra que fere mais do que uma facada. Tem coisas que são ditas que são pior do que uma punhalada. Porque às vezes a ferida de um tiro se cura e de uma punhalada se fecha. Mas a palavra que foi dita, e às vezes a palavra dita por um pai, dita por uma mãe, dita por um irmão de sangue, dita pelo marido, você, esposa, dita por você, deixa marcas muito difíceis de tirar. Não é? É um erro, às vezes, uma esposa achar que porque o marido não responde, não é muito de forma sentimental, que ele não tenha sentimentos. Então, às vezes, começa a bater até a pessoa reagir. Quando a pessoa reagir, já está destroçado o relacionamento dentro dela. Por causa do quê? Das coisas que foram ditas. Não sei porque que eu casei com você. Você não é homem para mim. Estou decepcionada. Não sei se eu quero continuar o nosso relacionamento. Vou me separar de você. Isso dito para o homem, pela mulher, e isso dito para a mulher da parte do homem. Não vejo a hora, estou me cansando. Vou te deixar. Gente, são palavras horrorosas, destrutivas, que, olha, vão desfazendo, desmantelando uma união que deveria continuar. Então esse amor começa e passa pelas palavras. Temos que saber o que nós falamos. Porque uma amizade começa muitas vezes por uma palavra e termina por uma palavra. Não é? Uma atitude, nossa, faz muita diferença, mas ela precisa também ser consolidada pela palavra. Chega uma hora que você precisa dizer, faço isso por você porque eu te amo. Porque poderia ser simplesmente porque a pessoa se sente bem de fazer o bem. Não poderia? Tem gente que gosta de fazer o bem para os outros, independente de amar ou não. Mas isso ganha um sentido completamente diferente quando, além do bem que você faz, você diz para a pessoa, faço isso porque eu amo você. Gente, um relacionamento começa e se consolida pela palavra, mas ele também pode ser destruído pela palavra. Então, o Senhor nos diz, insista no amor. Insista, porque é o único jeito de você ter acesso à intimidade de alguém e transformar, ajudar a transformar essa pessoa. E olha, não se descuide da hospitalidade. Não se descuide de acolher as pessoas. Porque hospitalidade de hospedar, né? Porque graças à hospitalidade, algumas pessoas hospedaram anjos sem o saber. Às vezes você está hospedando, você está abrindo as portas, você está acolhendo a presença de Deus nos seus servos, a presença de Deus nos seus anjos e você não percebe. Você acolheu Deus sem notar que estava acolhendo. Simplesmente porque você abriu o seu coração para amar. Olha o que esta palavra está nos dizendo. É o próprio Deus quem nos assegura. O Senhor nos assegura que fazendo o bem, nós acolhemos a sua graça. Olha lá, ó. Não descuideis da hospitalidade, pois graças a ela,
Alguns hospedaram anjos sem o saber. Quem faz o bem se abre para a graça de Deus. Acolhe a graça de Deus, até mesmo quando não percebe. Agora, devia ser óbvio, devia ser fácil para nós, mas a prática nos mostra que não é fácil assim, não é? Porque acolher é sempre correr o risco, sempre atrapalha. Porque quando você acolhe alguém, você pode estar pondo para perto de você um adversário, um oportunista, um invejoso. Acolher é colocar-se sob risco. Acolher um marido que traiu é colocar-se sob o risco de ser enganada de novo. Oferece risco? Claro que oferece. É sempre arriscado. E vou lhe dizer aqui, sempre atrapalha. Não é? Por isso que a gente que é visita tem que ter bom senso, tá? É visitar, não é morar na casa do outro, esperar um convite para ir embora. Porque fica a dica, porque tem gente que vai e esquece de voltar, né? Então, para quem recebe, claro que custa. Custa água, custa luz, custa comida, custa você perder, custa tempo, custa você perder ali, não é? Um pouco da sua privacidade, da sua intimidade. A rotina de uma casa muda quando tem visita. Então é ruim ser visita? Não, é bom, mas é por um tempo, sabe? Depois de um tempo não é tão bom assim, porque sempre atrapalha alguma coisa. Então, quando alguém recebe você na sua casa, entenda que isso é um gesto de abnegação, de carinho, de amor. Nós deveríamos nos sentir sempre honrados quando alguém abre as portas da sua casa para nós e nunca ser ingrato, porque de certo modo sempre atrapalha. Mas não é exatamente isso que Jesus faz. Talvez não tenham dito isso para você, mas eu vou dizer, Jesus atrapalha. Sabe? É exatamente o que Jesus faz conosco. Ele atrapalha os nossos hábitos, ele atrapalha os nossos vícios, ele atrapalha as nossas manias. Jesus atrapalha o nosso comodismo. Não é assim? Muitas vezes o Senhor atrapalha o nosso conforto, instalados no nosso conforto. Nós sempre temos a necessidade de que algo nos provoque para nós não nos engessarmos em nossas seguranças, nas nossas falsas seguranças, nos nossos confortos. Então a providência divina, que nos ama, está sempre desinstalando a gente. Você já teve aquela sensação de que quando tudo parece que vai bem, acontece alguma coisa para pôr a gente para andar? Enquanto você tiver pai que te ama e quer a sua salvação e o seu crescimento, isso vai acontecer com você. Enquanto Deus for em seu favor, Ele não vai te deixar quieto. Você vai ter paz, mas não vai ter sossego. Porque Deus não nos deixa estagnar, virar água parada. Por isso que às vezes você está em algo tão bom, aí você chega num equilíbrio, você diz, agora a coisa sentou, agora é tocar para frente. Aí vem algo e olha, dá uma bagunçada na vida da gente. Por quê? Porque senão a gente se acomoda. Nós precisamos continuar a caminhar, meus queridos, da escravidão do pecado e do egoísmo para a libertação trazida por Jesus. Se a divina providência não me desinstalar, eu vou me acomodar no pecado, ou vou me acomodar no egoísmo, que também é um pecado. E como é que Deus vai nos desinstalando? Põe gente na vida da gente para a gente cuidar. A gente está sempre
precisando cuidar de alguém. E de vez em quando a gente também é cuidado, não é? Ora a gente ajuda, ora a gente precisa de ajuda. Agora entenda uma coisa, acolher é mais do que abrir as portas da casa. Eu já estive em casa que eu não fui acolhido. Perguntei para a pessoa, eu falei, se você não quer receber, por que se oferece? Ah, mas não acredito mais, você já fez isso? Meu amigo, fiz e faço. Se a pessoa não te quer junto dela, por que te chama? Por que vai falar para os outros para pôr você na casa da pessoa? Para fazer média? Ah, para dizer assim, uma pessoa de Sorrindo para a Vida tem na minha casa. Para poder ter apresentação, você trabalhar sua imagem política. Ah, doutor fulano de tal, envolvido na política, recebeu fulano na casa dele, então, porque agrega, isso não é acolher. Isso é você deixar a pessoa lá no ambiente, às vezes é pior do que se você não tivesse recebido a pessoa na sua casa. Teve uma casa que eu fiquei um dia, no outro eu juntei as coisas, eu e o Paulo Vitor, e fomos embora. Melhor, né? Falei, Paulo, vamos embora. Porque esse lugar aqui não é pra gente. Lugar bom, lugar chique, casa cara. Gente, nós fomos para um lugarzinho simples, que tiveram que apertar para caber a gente. Ali naquele cantinho, onde mal tinha uma cama para a gente dormir, era o céu. Naquele casarão, não vou dizer que era um inferno, mas era quase. Então, acolher não significa você dar uma cama e um quarto para a pessoa. Não é você abrir as portas da sua casa, abrir a porta da sua sala, a porta do seu escritório. Acolher é você abrir as portas do coração. E, de certo modo, você se tornar vulnerável para aquela pessoa que você está acolhendo. É um espírito, uma atitude interior. Você não acolhe alguém no ambiente que você mora se antes você não acolheu essa pessoa no seu coração. Por isso que tem gente que não tem espaço para receber a gente na casa dela. Mas você se sente em casa todas as vezes que você encontra aquela pessoa, ou até as vezes que você visita, você não mora lá, não dorme lá, não tem espaço para você dormir, mas você se sente em casa quando você vai lá, ainda que no entardecer você tenha que procurar um outro lugar para dormir. Por quê? Porque você pode não ter espaço físico, mas você tem um cantinho no coração daquela pessoa. E se precisar mesmo, até naquela casa onde não te cabe, dá-se um jeito de caber. Porque onde alguém nos acolhe é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Acolher é você aceitar o outro dentro de você. É aceitar a outra pessoa dentro de nós, mesmo se isso atrapalhar, mesmo se isso causar insegurança. Por isso que tem casamento que começa fracassado. Vou me casar com uma pessoa que goste mais de mim do que eu dela. Porque se precisar terminar, fica fácil para mim. Então por que casa? Eu até quero casar com a pessoa, mas eu vou experimentar primeiro. Vou morar junto, porque se não der certo, a gente vai cada um para o seu canto. Então, meu amigo, então, minha irmã, 99,9999999% dá errado. Porque se a perspectiva do início já tem em vista o fim, como é que vai dar certo? Relacionamento de ser humano com ser humano, para dar certo, tem que ter decisão, tem que ter empenho, tem que ter trabalho para poder fazer dar certo. Acolher é aceitar o outro dentro de nós, mesmo se isso causar insegurança. Casamento é isso. Por que todo mundo que casa com um frio na barriga? Só se você estiver dopado.
Casa com um frio na barriga porque dá insegurança. Eu estou empenhando a minha vida, eu estou apostando tudo nesta pessoa. Ela vai ser a mãe dos meus filhos, ele vai ser o pai dos meus filhos. Nós vamos agora dividir tudo, não só a cama, não só o corpo. Nós vamos dividir os nossos sonhos. Ai, meu Deus, se não der certo. É muita coisa investida a se perder. Por isso que, olha, mesmo que o noivado já esteja com tudo comprado, se você descobre que não é melhor você perder tudo antes. Porque o que você empenha depois é muito maior. Todo casamento precisa ser um acolhimento. Márcia, eu me senti muito insegura ou muito inseguro quando eu fui casar. Você e todo mundo. Chora de emoção. E olha, atrapalha a vida da gente. Quando eu casei com a Rose, eu precisei recomeçar a minha vida de espiritualidade, porque atrapalhou tudo. Os meus horários de adorar Jesus, os meus momentos de fazer o estudo da palavra, os meus momentos de ir na missa, de rezar o texto, eu tive que reaprender a pôr isso na minha rotina, porque tem gente que não precisa, gente, mas eu preciso de rotina para rezar. O casamento foi uma bomba na minha rotina, fez só... explodiu tudo. Eu tive que aprender a viver de novo. E sabe o que é mais bonito? Quando eu estava aprendendo e estava criando um jeitinho de a gente rezar junto o terço, ir para a missa no mesmo horário, fazer o estudo da palavra junto, nasceu o primeiro filho. De novo, ó. Tivemos que aprender tudo outra vez. E assim vai sendo. O filho que a gente acolheu, graças a Deus, atrapalhou a nossa rotina. De um certo modo, todo filho que chega atrapalha. Que bela atrapalhada, viu? Que tenha muitas na sua vida. Que Deus ponha pessoas assim para atrapalhar a sua perfeição de vida. Porque tem uma maneira, tem uma vida perfeitinha que não é vida. É triste demais. Tem um autor que eu gosto muito dos livros dele, e ele dizia de uma senhora que cortou o pé de ipê que tinha na frente da casa dela. A casa era dela. Ela foi lá e meteu a serra e acabou com o pé de ipê. Mas isso partiu o coração dele. Ele foi lá brigar com ela. Ela disse, mas quando dava florada, sujava toda a minha calçada. Falou, me avisasse que eu varria a sua rua. Tão bravo que ele ficou. E ele dizia, devia fazer para ela uma avenida, uma cidade, só de árvore de concreto, que não cai nada, que não suja, perfeitinha. Aí ele falava, igual lá aquelas construções de Brasília do Congresso, que é aquela meia laranja virada para baixo, aí você põe lá a copa da árvore dela, vai ser assim, nunca vai sujar. Você vai olhar tudo perfeitinho. Tem uma perfeição que não é vida. E tem um desarrumar que é vida. Uma criança que chega, uma amizade que começa, um namoro que começa, chega desarrumando tudo. Às vezes o pai e a mãe ficam loucos da vida com o namorado da filha que chegou, com a namorada do filho que chegou, porque desarruma o que estava arrumado. Mas se for para o amor, para a felicidade, para o bem daquela pessoa, que seja bem-vindo. Porque apesar dos atrapalhos e das inseguranças, acolher a outra pessoa é preocupar-se com ela. Amigo, põe sua esposa para dentro do seu coração. Você precisa se preocupar com ela. Você precisa ser atento às necessidades dela. Atenção não é a gente prestar atenção só no que a pessoa diz. A gente tem que prestar atenção também no que a pessoa não diz. Eu sei que não são poucas as esposas que reclamam dos seus maridos muito calados. Mas existem maneiras de falar que não são com as palavras. Quem presta atenção, quem é atento ao outro, entende até o que ele não está falando. Silêncio também é palavra. Se eu estou lá em casa e os meus filhos estão muito calados, eles estão me dizendo alguma coisa.
É prestar atenção, preste atenção na pessoa. Quanto pai perdendo filho para o tráfico. Quanto pai perdendo filha, mãe perdendo filha, filho, para más companhias, para droga, para o vício, para um relacionamento pernicioso, nocivo, para aquilo que você jamais quereria para o seu filho, para a sua filha. Está perdendo. Por quê? Por que está perdendo? Não presta atenção. Ou quando presta atenção, às vezes já é tarde demais. Precisa prestar atenção. Precisa se preocupar com a pessoa. Precisa ajudar essa pessoa a encontrar o seu lugar na família. Se seu filho está se sentindo perdido, às vezes ele não achou o lugar dele dentro de casa, da família. Às vezes você tem um marido que é muito desequilibrado. Porque na nossa família sempre tem um desequilibrado. E quando a gente não consegue descobrir quem é, isso é mais perigoso ainda. Que pode ser você. Entende? Às vezes tem um marido muito desequilibrado, que ele não deixa os meninos terem o lugar dele dentro da casa. É só ele. Tem casa que é só ela. Tudo gira em torno dela, então fica difícil para os outros acharem o seu lugar, porque dentro da própria família não deixa a pessoa se encontrar. Ajude seu filho a encontrar o seu lugar dentro da família, dentro de casa. Ajude a pessoa a encontrar um lugar na empresa. Ajude a pessoa a encontrar o lugar, seja onde for. Porque acolher é ainda mais que escutar. Porque tem gente que pensa assim, eu vou acolher essa pessoa. Aí senta e diz, pode falar, estou te acolhendo. Acolher, gente, é mais do que escutar. Quando as pessoas se sentem acolhidas em casa, elas também se abrem para poder acolher aqueles que não são de casa. Mas quando se fecha para a própria família, quando a gente fecha a nossa família nela mesma, nós corremos o risco de manter o coração nosso e dos nossos, um coração arredio, desconfiado e fechado para outras experiências de amar. Onde é que a gente aprende a amar? Dentro de casa. É onde a gente aprende a não amar? Dentro de casa. Tem gente que fecha tudo na própria família. Não, é a nossa família, isso aqui é só para nós. Sabe o que você está fazendo? Está educando as pessoas para se fechar às outras experiências de amar e ser amado. E às vezes a pessoa não se fecha, mas não é porque ela quer acolher outros de fora. Ela se abre porque a casa está tão fechada que ela se sente sufocada. Então é uma exceção aquelas pessoas que têm a tendência de se dar aos de fora como uma estratégia para fugir dos de dentro. Você sabia que tem gente que faz isso? Foge da família para os relacionamentos fora. Há muitas famílias que se fecharam em si mesmas. E os relacionamentos se tornaram relacionamentos chatos, aborrecidos. Eu nunca tive ciúme nem inveja de panelinha, gente. Porque panelinha de... Sabe o que é panelinha, né? Grupo de fechado de pessoas. Que a gente chama de panelinha. Aquilo tem dias contados. O negócio ruim. Sabe qual é o pior castigo da panelinha? A própria panelinha. Quando você vê um grupinho assim fechado, uma panelinha, se esconde e ria bastante, porque aquilo vai acabar. Eles não vão dar conta de si mesmo. E a gente às vezes faz da casa da gente uma panelinha. Aí os relacionamentos se tornam relacionamentos aborrecidos, chatos e por vezes até agressivos. Então alguns se voltam para fora de casa a fim de ter um respiro. Isso não é acolher. Ele é acolhedor das pessoas de fora. Não, isso é fugir para se distrair, para ter um sossego. Relacionamentos assim tendem a não progredir. Sabe? É mais fácil fugir para os de fora, que eu pouco conheço e pouco me conhecem, do que a gente acolher quem vive comigo o tempo todo dentro da minha casa. Eu termino aqui com um exemplo que alcança muitas pessoas de igreja. Sabe? É como certos maridos
ou certas esposas que estão sempre fora de casa fazendo bem aos pobres, dando assistência a colegas, engajados em movimentos de caridade, mas seria melhor que eles ficassem um pouco mais em casa e se doassem um pouco mais para os seus, porque uma família dividida precisa se curar, senão ela adoece até as pessoas que tentam ajudar, você sabia? Uma família dividida precisa se curar para não adoecer os que dela se aproximam. Tinha moça que era bem feliz, saudável, até casar. Entrou numa família doente, adoeceu a menina. Entrou em depressão por causa de sogro, por causa de sogra. Viveu experiências horríveis com um cunhado que não tem limite. Abusivo, desrespeitoso. Adoeceu porque entrou numa família doente. Tem rapaz que tinha brilho antes de casar. Casou, se apagou. Porque entrou numa família adoecida. Eu repito, agora não olhando para os outros, olhando para nós. Uma família dividida precisa se curar para não adoecer aqueles que dela se aproximam ou que de alguma maneira nela engajam. Então nós precisamos nos perguntar: será que nós abrimos espaço para as pessoas em nossa vida? É porque nós precisamos dela para alguma coisa? Porque nós temos algum interesse? Isso inclusive precisa nortear a nossa comunidade Canção Nova. Será que a gente recebe uma pessoa para entrar na Canção Nova por causa do diploma que ela tem, por causa do curso que ela fez, por causa da utilidade que ela vai ter nessa obra? Por causa de algum interesse que a gente tenha? Ou nós estamos recebendo esta pessoa na nossa casa, na nossa família, na nossa paróquia, na nossa comunidade Canção Nova, porque é Jesus quem a envia? Meu amigo, a gente quer ter filho para chamar de bonito, para bater palma? Ou é porque Jesus enviou essa pessoa na nossa vida para a gente cuidar dela? Quando a gente entende isso, até aquelas pessoas que chegam com algumas necessidades especiais na nossa casa, a gente vê e ama de uma maneira completamente diferente. Fecha os seus olhos um pouquinho para nós rezarmos. Nós não podemos amar só quem nos serve e agrada, porque alguns foram postos na nossa vida para a gente cuidar. Como Deus pôs você na vida de algumas pessoas para elas cuidarem de você. E alguns Deus pôs na sua vida, não é para te servir, mas para que você pudesse cuidar desta pessoa. E quando, apesar de todas as dificuldades, você decide a cuidar, você está pondo Jesus para dentro da sua casa e do seu coração. E um dia Jesus vai dizer para você: eu fui estrangeiro e tu me acolheste. Eu era um estranho e você me recebeu. E porque um dia você me recebeu, agora sou eu que te recebo. Um dia você me recebeu, você vai ouvir isso de Jesus um dia. Um dia você me recebeu na sua casa, no seu coração e na sua família. Hoje sou eu que te recebo no céu. Entra para o descanso que eu preparei para você. Vem encontrar os que você ama e que chegaram antes de você. E nesse dia vai ser uma festa. E você vai agradecer por todo o desconforto, todo o cansaço, toda a desinstalação, toda a insegurança, toda a perturbação e todo o atrapalhamento que essa pessoa talvez tenha criado na sua vida. Porque ao recebê-la, você recebeu Jesus. Dá-nos, Senhor, esta graça. Nós te pedimos. Esta graça, Senhor, nós te pedimos. Foi olhando para a minha vida aqui e dizendo para o Senhor, no meu coração, preciso de uma obra nova. Realiza, Espírito Santo, esta obra nova nos nossos corações, para que nós possamos perseverar no amor, em toda e qualquer situação, nos relacionamentos, nas situações difíceis, nas situações onde falta o perdão, que você não consegue, nessas situações que as pessoas estão presas nas mágoas, nos ressentimentos, nos sentimentos de traição, na humilhação que você passou.
no orgulho ferido. Só o Espírito Santo pode nos libertar, meu irmão, minha irmã. E é isso que nós vamos fazer agora nesta canção, pedir o Espírito Santo de Deus sobre nós, para que Ele nos enche, para que Ele nos faça homens novos, para que faça de você uma mulher nova, para que realize esta obra nova em nossos corações. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, peça, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em Ti. Inunda meu ser, inunda meu ser, Espírito Santo, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, Espírito Santo, inunda meu ser, inunda meu ser.